Na mensagem do dia de hoje eu quero falar a respeito da fé, da murmuração, das pessoas que são incrédulas por natureza. Porque existem pessoas que quando olham para uma situação, já veem antecipadamente a derrota. E eu estou falando de crentes, evangélicos, às vezes até conhecedores profundos da palavra de Deus, mas que não vivem essa palavra. Eles entraram na palavra, mas a palavra não entrou nos seus corações, na sua mente, não passou a fazer parte de suas vidas. A Bíblia está repleta de histórias de homens vencedores, mulheres vencedoras, que alcançaram grandes graças, grandes milagres da parte do Senhor nosso Deus. E olha, se você e eu, como meros mortais, não gostamos que duvidem de nós, imagine Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quando você acha que Ele não vai fazer, imagine como Ele se sente. E quando Ele lhe promete, quando Ele fala ao seu coração que está nessa batalha, está nessa luta, que nessa peleja não tereis que pelejar, quando Ele usa os profetas, homens e mulheres ungidos por Ele, para dirigir a palavra a você e dizer que Ele está com você, e mesmo assim você duvida de que Ele vai agir a seu favor. Será que Ele se sente bem? Essa situação que eu estou expondo aqui não é diferente do que aconteceu lá no deserto, quando o povo saiu do Egito. Quando murmuraram e por isso não herdaram a terra prometida, não entraram no descanso do Senhor da terra prometida. Quando você acha que Deus não vai ouvir a sua voz, não vai atender às suas orações, você está cometendo um grande pecado, uma ofensa ao Senhor nosso Deus. Eu quero ler aqui Números capítulo 13, versículos de 25 a 33, diz assim a santa e poderosa palavra do nosso Deus. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. E chegando apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra a que nos enviaste. Ela em verdade mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com eles: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Versículo 33. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Meus amados irmãos e irmãs, queridos de Deus, nós vivemos em um mundo onde as vitórias acontecem, mas também acontecem as derrotas. Se um time de futebol ganha, o outro tem que perder. Se no tribunal alguém ganha uma causa, o outro tem que perder. E isso é recebido pelas pessoas nas mais variadas formas. Enquanto um fica alegre, o outro fica triste. Enquanto um acha que foi abençoado, o outro pensa que foi desamparado. Na teologia da prosperidade, experimentar uma derrota é estar em pecado, longe de Deus, pois ensinam que o crente não pode perder, pois com Cristo é vitorioso sempre. Derrotas existem e não devemos fugir, pois elas fazem parte da nossa vida, do nosso viver. Não devemos, portanto, nos deixar derrotar pelas perdas em nossas vidas. As vitórias também são parte do nosso cotidiano. Elas também agem em nossas vidas e muitas vezes de formas diferentes e ao nosso favor, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, está em Romanos 8:28. Mas uma pessoa não vive só de vitórias, mas sim de vitórias e derrotas, que fazem parte de nossas vidas e coabitam conosco no nosso viver. Precisamos aprender a olhar para a derrota sem derrotismo, usufruir a vitória sem arrogância, pois tanto a derrota como a vitória faz parte de nossas vidas. As realidades encontradas nesse texto nos mostram isso. Ninguém tem uma vida somente de vitórias, como também não tem somente derrota. Se esse tem Jesus Cristo no seu coração, presente na sua vida, se é servo do Senhor, ele vai ter mais vitórias do que derrota. Isso garante a palavra de Deus. No texto que nós lemos aqui, encontramos duas realidades.
Primeira positiva, relatam a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto dela. Trouxeram a prova. A terra é muito boa, é excelente. Foi a notícia que trouxeram ao povo. E a notícia negativa vem em seguida. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus nas montanhas, os cananeus também habitam ao pé do mar e pela ribeira do rio Jordão. O povo que nela habita é monstruoso, disseram eles, é formado de gigantes, existe uma sensação de vitórias, pois a terra é boa. E logo a sensação de derrota, não vai dar certo, porque tem um povo muito poderoso por lá. Naquele instante, aquele povo que tinha passado pelo Mar Vermelho, visto o milagre de Deus, o poder de Deus na nuvem e na coluna de fogo, não perceberam que o Deus que abriu o Mar Vermelho era o Deus que daria a eles condições para derrotar aquele povo. A atitude dos 10 espias foi concentrada não no positivismo e na possível vitória, mas no negativismo, pois viram derrota como coisa concreta, já anteciparam a derrota, nem sequer sonharam com a vitória que Deus poderia lhes dar. Primeiro confessaram a derrota antes de serem derrotados. Porém os homens que com eles tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo. Versículo 31. É triste ver alguém confessando a sua incapacidade antes de ir à luta, antes de provar o seu Deus. Não posso, não vou conseguir, não vai dar certo, eu não alcanço. Isso é confessar a derrota antes de enfrentar o inimigo, antes de Deus mostrar o seu poder. E isso é uma ofensa ao nosso Deus, porque Ele é o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus, aleluias. Ele é um Deus de vitória, é varão de guerra e ninguém consegue derrotá-lo. Segundo, ressaltar os defeitos e os problemas ao invés das coisas boas que estavam ali. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todos os homens que vimos dela são de grande estatura. Viram o tamanho daqueles homens, infamaram a terra. Hoje, nos nossos dias, os crentes muitas vezes estão dentro das igrejas e quando surge um probleminha, uma dorzinha de cabeça, às vezes uma coisa tão pequena, ele vê como muito grande. O teu problema, irmão, minha irmã, o teu problema, a tua enfermidade, a tua doença, a tua falta de dinheiro, a tua falta de fé, é a maior muralha que você ergue na sua frente, porque o teu problema é do tamanho que tu fazes. Se o teu problema é grande e tu disseres: eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor meu Deus a quem eu sirvo e conheço, e sei que Ele vai te derrotar, porque Ele está na minha frente, você sairá vitorioso. Faça como Davi, Golias com a espada de 9 quilos, com a armadura, aquele homem de uma estatura enorme, segundo a história, tinha mais de 3 metros de altura. Então aquele homem tinha tudo para derrotar aquele garotinho, com uma funda e 5 pedrinhas na mão. Mas ele disse: tu vens a mim com a espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus. Em nome do Deus vivo, o Deus de Israel. E tu verás que nós temos Deus. E derrotou ele. Terceiro, aqueles homens aumentaram as dificuldades quando voltaram de espiar a terra. Também vimos ali, disseram eles, gigantes. Eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Sequer haviam sido vistos pelos anaquitas. Eles não foram vistos por aqueles povos. Eles viram eles, mas eles não viram os israelitas. Mas mesmo assim eles disseram que eles viram eles, mas não viram. Chegaram até mentindo. E a consequência? O povo se revoltou contra Moisés, foi tomado pelo pessimismo, desânimo, incredulidade, foram terrivelmente castigados. Números 14, 1 e 2 diz: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Todos desanimaram por causa daqueles 10 infelizes espias, aqueles 10 pessimistas, frouxos, medrosos, que não acreditavam no grande Deus que eles tinham. Uma pessoa pessimista derrotada e consegue levar uma multidão à derrota, porque a sua murmuração e o seu desespero influencia a decisão e a fé de outras pessoas, e isso é abominação aos olhos de Deus. Tem pessoas que habitam já com a vitória. Tem pessoas que vê o problema e diz: esse problema é muito pequeno diante do meu Deus. Eu tenho a impressão que quando Davi viu Golias, ele viu um anão. Ele disse: de que circo saiu esse anãozinho? Vou matar e vou arrancar a cabeça dele, para ele ver que o meu Deus é Deus. Aleluia, glória a Deus. A atitude de Josué e Caleb naquela
ocasião foi uma atitude otimista, de fé. Acreditavam nas promessas de Deus e, baseado nestas promessas, viam as possibilidades de conquistar a terra de Canaã, a terra prometida. Uma afirmação positiva. Eles disseram, está em Números 14:7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Oh, glória a Deus! Estes homens eram otimistas e criam na vitória e tentaram convencer a multidão de que a terra era boa. Eles criam especialmente nas promessas de Deus. Números 14:8, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará esta terra que emana leite e mel, porque por promessa ela é nossa. Glória a Deus! O povo não entrou porque não creu. A fé dos dois não minimizou as dificuldades, mas colocou a questão da vitória sobre a vontade de Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor queria. Mas o negativismo levou o povo a peregrinar pelo deserto durante 40 anos, até que toda aquela geração incrédula morresse. É o que nos diz o texto. Eles não herdaram a terra prometida. A derrota, ela pode ser fruto de uma atitude negativa e incrédula da sua falta de fé. Números 14:11, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Olha Deus justificando. Abri o mar vermelho, mandei a coluna de fogo, mandei a nuvem, fiz brotar água da rocha, tudo por eles, as 10 pragas do Egito. Mas isso não foi suficiente para mostrar a eles que esses homens gigantes que eles veem agora são anãos diante do meu poder? Glória a Deus. A derrota também, meus irmãos, é fruto da desobediência. Quando desobedecemos a Deus, estamos derrotados. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria, diz a poderosa e santa palavra. Números 14, 22 e 23. Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum destes virá à terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Está vendo? A ira de Deus se manifestando. Nos tornamos vítimas de nossas palavras e da nossa visão quando duvidamos da existência do nosso Deus. Números 14, 27, 28 e 29. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Disse Deus. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dizem-lhes por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Vê a sentença de Deus: nesse deserto cairá o vosso cadáver. Ou seja, vocês não herdarão a terra prometida porque não merecem, porque duvidaram da minha glória, do meu poder, duvidaram mesmo tendo visto tudo que eu já realizei. Nós precisamos acreditar em Deus, irmãos. Como é que você vai servir a Deus? Como é que você vai glorificar a Deus? Como é que você vai dizer que Deus é o seu Senhor e Salvador e você não crê no poder desse Deus que tem feito maravilhas em tua vida? Vira a tua cabeça para trás, olha para o teu passado, vai para o retrovisor da tua vida e veja as maravilhas que Deus já operou no teu viver e glorifica esse Deus de poder e receba dele uma unção nova na tua vida. Fica com essa palavra no teu coração. Que essa palavra te incomode cada vez que a tua fé falhar. Que essa palavra venha ao seu coração, batendo forte no teu coração, para que você sinta a presença desse Deus poderoso todas as vezes que você quiser recuar. Aleluia. Que Deus seja louvado na minha e na tua vida.